A webcomic finalmente revelou o maior mistério de todo o enredo de One Punch Man, a verdadeira identidade do líder da organização. E além disso, também teve a luta do Saitama contra o robô mais poderoso do exército de máquinas de guerra. Esse capítulo foi incrível, então fica comigo depois da vinheta para ver tudo o que rolou. O capítulo começa mostrando o momento em que o Saitama encontra o grupo dos heróis de nome bosta dentro do que sobrou do QG da associação. E então esses heróis dizem ao seu líder careca que o ataque das máquinas foi tão terrível que eles não puderam fazer nada para ajudar nos combates. Tudo o que eles conseguiram fazer foi resgatar os heróis feridos e darem os primeiros socorros. Mas eles dizem que caso Saitama precise, eles podem ajudar com alguma coisa. Mas eles deixam bem claro que a tal ajuda que eles estão oferecendo é uma massagem nos ombros. Afinal, eles são tão fracos e inúteis que não podem fazer mais nada para ajudar o herói careca diretamente. Mas como Saitama não entendeu muito bem as limitações da oferta de ajuda dos seus colegas de sindicato, ele vira as costas e diz que vai destruir mais uma parte dos robôs, e que enquanto isso, os seus camaradas de nome bosta devem ajudar com o combate em outras partes do QG. Mas quando o careca fala isso, todos os heróis de nome ruim começam a gritar em protesto, dizendo que isso não vai rolar de jeito nenhum. E eles explicam ao Saitama que ele está em um nível de poder completamente diferente, e talvez por isso ele não entenda muito bem, mas ele não deve esperar que algum herói consiga lutar lado a lado com ele. E então o Saitama finalmente entende que seus colegas são fracos, e por isso ele manda apenas eles ficarem longe de encrenca. Mas em seguida o careca se dá conta de que o Genos nunca fugiu de nenhum tipo de combate. O Cyborg, mesmo levando um pau na maioria das lutas, pelo menos tenta lutar lado a lado com seu mestre. E acreditem ou não, essa foi a primeira vez em toda a webcomic que o Saitama se deu conta de que o Genos é forte, pelo menos quando comparado com os outros heróis. Pois é, o Genos finalmente subiu um pouco no conceito do Saitama. Antes tarde do que nunca, né? Mas enfim, que na cena seguinte a webcomic mostra que o discípulo do Saitama está prestes a executar o Dr. Bofoy. Mas antes que ele pudesse incinerar o criador do Metal Knight, ele foi atacado pelo Garoto Imperador. Porém, o ataque do jovem herói foi facilmente parado pelo Cyborg. No entanto, esse breve momento de distração do Genos já foi o suficiente para que o Dr. Bofoy conseguisse uma brecha para contra-atacar. E com um soco poderoso, ele conseguiu jogar o Genos para longe. Mas o que mais chamou atenção nessa cena foi a forma como o corpo do Bofoy começou a se deformar. Além do fato de que o ferimento que ele recebeu do Genos em seu coração também se regenerou num piscar de olhos. E isso deixa o Garoto Imperador alarmado com a quantidade de modificações que o Bofoy tem em seu corpo. Afinal, no capítulo passado, um dos principais argumentos que o Bofoy usou para provar sua inocência foi o fato de que a sua ciborgificação tinha sido realizada de forma moderada, sem afetar a sua humanidade. Mas agora fica bem claro que a ciborgificação do Bofoy na verdade foi muito avançada, sendo que ele chegou até mesmo a modificar o próprio crânio para se tornar menos vulnerável. Mas o doutor diz que ele fez isso apenas como precaução, pro caso de ele ser atacado enquanto suas máquinas não estão por perto para defendê-lo. Ou seja, essa ciborgificação avançada não alterou sua humanidade. Mas enfim que o doutor alerta ao Genos dizendo que seu corpo é tão poderoso que ele estima que se aproxime de cerca de 30% da força máxima que o Darkshine possui. E depois ele insulta o discípulo do Saitama, dizendo que ele não passa de um ciborgue fraco de segunda classe. Mas o Genos responde falando que esse nível de poder que o Bofoy tem não vai ser o bastante para salvá-lo. E nesse momento, várias máquinas do modelo peão de metal chegam para dar reforços para o Dr. Bofoy. E aliás, vale dizer que os robôs da organização que estão atacando o mundo inteiro foram criados com base nessas máquinas. Porém, diferente das versões criadas com a tecnologia roubada do Bofoy, esses robôs são tão fortes que conseguem pressionar o Genos com seus ataques. E enquanto a luta se desenrola, o Bofoy diz que até hoje ele deixou o Genos agir livremente, mas desde o começo ele já sabia que ele era seu inimigo. Mas o que o Bofoy não esperava era que o Genos iria destruir todos os peões de metal de uma só vez, e ele fez isso usando seu núcleo supermagnético, que simplesmente fez todos os robôs em pedaços no instante. Lembrando que o Genos já tinha usado essa técnica uma vez, e ela permite que ele manipule metais usando eletromagnetismo, quase da mesma forma como a Tatsumaki usa a telecinese. E essa habilidade tem um potencial tão grande que os robôs da organização contra os quais o Genos usou essa técnica pela primeira vez falaram que ele poderia se tornar o herói mais forte de toda a classe S caso a dominasse com perfeição.
E adivinhem só, agora o Genos está dominando essa técnica com absoluta perfeição, de modo que até mesmo o Bofoi fica surpreso, pois ele sabe que para ser capaz de usar uma manipulação magnética complexa com tal perfeição durante um combate real, o cérebro do Genos deve ter sido modificado em níveis extremos. E ao perceber que o Genos é muito mais poderoso do que ele havia avaliado inicialmente, o Bofoi decide evitar um combate direto contra ele. E então o doutor pergunta ao discípulo do Saitama o porquê dele querer matá-lo. E então o Genos diz que ele foi construído para eliminar o mal, e só isso já seria motivo suficiente para ele querer matar o Bofoi. Afinal, o doutor é maligno, pois suas máquinas estão matando milhares de pessoas a cada minuto que passa. E ao ouvir a resposta do Genos, o Bofoi manda o garoto imperador não fazer nada, pois dessa forma o Genos não terá motivos para matá-lo. Mas então o discípulo do Saitama diz que isso não vai mudar nada, pois ele vai eliminar o garoto imperador de qualquer forma. Ou seja, galera, o Genos não é capaz de perceber as contradições de suas próprias palavras. Afinal, o garoto imperador não se encaixa na definição de maldade, que supostamente é o que determina quem são os seus inimigos. Mas mesmo assim, o Bofoi tenta ser claro com o Genos, dizendo que os robôs que estão atacando o mundo não são criações dele. Eles são meras cópias de baixo nível dos seus peões de metal, feitas com tecnologia que foi roubada do seu laboratório. E o doutor também diz que ele enviou vários dos seus bispos de metal, que são máquinas de um nível mais elevado, para tentar destruir os robôs da organização. Porém, suas máquinas foram todas destruídas pelos Neo-líderes, e o Bofoi diz que suspeita que isso tenha ocorrido por alguma manipulação de alguém da diretoria da Neo Heroes. Mas então o Genos simplesmente diz que tudo o que o Bofoi está falando é mentira. E nesse momento o Bofoi fica perplexo e pergunta ao Genos se ele realmente não sabe da verdade sobre os ataques. E depois o doutor diz que ele é o único capaz de deter as máquinas da organização, e que se o Genos matá-lo, então a humanidade estará condenada. Mas o Genos simplesmente responde que ele e o Saitama vão dar um jeito de destruir as máquinas, mas isso só vai acontecer depois que o Bofoi for eliminado. E na cena seguinte a webcomic mostra o Saitama, e vemos que ele está olhando para uma espécie de nave retangular gigantesca que está sobrevoando o QG da Associação de Heróis. E dessa nave está literalmente chovendo novos inimigos, enviados para dar apoio ao exército de robôs de guerra. E nesse momento os moradores do QG da associação, incluindo o City, perdem todas as esperanças de que vão sobreviver até o fim do dia. Porém, tão logo quanto os moradores do QG enxergaram a gigantesca nave de guerra, o Saitama simplesmente pulou na direção dela e depois, com o seu agachamento sério da série Mortalmente Séria, ele simplesmente mandou a nave voando para a estratosfera. Sendo que a nave se moveu tão depressa por causa do agachamento invertido do careca que ela simplesmente explodiu. Mas como ela já estava muito longe do QG da associação, a explosão dela não causou dano nenhum, e dessa forma a vida de todos no QG da associação foi salva mais uma vez pelo Saitama. Entretanto, na sequência vemos o City falando que apesar de alguém ter destruído a nave que fazia chover inimigos, ainda tem um outro problema gravíssimo, pois vários monstros foram jogados para fora da nave antes de ela ser destruída. E então vemos que realmente tem dezenas de monstros ciborgificados que foram enviados para dar reforços ao exército da organização. E só esse pequeno grupo de monstros já se declara como sendo mais forte do que toda a associação dos monstros inteira. Ou seja, todos são de nível dragão alto. E além disso, eles têm informações sobre o modo de lutar do Saitama, pois eles o reconhecem e dizem que vão acabar com ele de uma vez por todas. Porém, todos esses monstros de nível dragão altamente poderosos são simplesmente feitos em pedaços pelos socos normais consecutivos de duas mãos do Saitama. Pois é, galera, lembram da guerra contra a Associação dos Monstros, de toda a mobilização da classe S e de todas as lutas que duraram infinitos capítulos para terem um desfecho? Então, o Saitama eliminou um grupo mais forte do que todos aqueles monstros da associação juntos em apenas 2 páginas. Mas nada de anormal até aqui, né? Seguindo, na sequência voltamos a ver o laboratório do Bofoi. E o doutor fala ao Genos que ele andou observando o Saitama nos últimos tempos, e portanto ele sabe muito bem o quão forte o careca realmente é. Mas mesmo assim, o número de inimigos é infinito, então a única forma de vencer essa guerra contra a organização é destruindo o quartel-general deles. Ou seja, apenas força bruta não basta para vencer esses inimigos. É preciso de alguém inteligente o bastante para conseguir realizar os cálculos necessários para localizar a base dos inimigos, e somente o Bofoi é inteligente o suficiente para isso. Mas o Genos simplesmente ignora os alertas do doutor, e diz que essa conversa já foi longe demais, ele vai simplesmente matar o Bofoi e destruir o seu laboratório.
E nesse momento o doutor tenta sua última opção para tentar dissuadir o discípulo do Saitama. Ele diz que, a menos que o Genos esteja fingindo, então ele também está sendo terrivelmente manipulado por alguém. E ele pergunta se o Genos sabe o que ele realmente é, pois ele diz que foi criado para eliminar o mal, mas fato é que o mal do qual o Genos se refere é na verdade apenas algo que é inconveniente para o seu criador. Ou seja, nesse momento o Genos realmente acredita que está lutando contra o mal, mas só porque ele foi construído para destruir tudo que ficar no caminho de quem o programou. E o Genos é incapaz de compreender e de contestar esse pensamento, pois ele foi configurado de tal forma que no momento em que ele recebe uma ordem em seu cérebro para eliminar alguém, ele entende isso como sendo um desejo legítimo por justiça, mesmo que na realidade seja algo absurdo. Isso ficou bem claro quando Genos disse que ia eliminar o garoto imperador, afinal o jovem herói não é mau, mas é inconveniente para o seu criador. Pois é galera, a conversa do Bofoi com o Genos está se encaminhando para revelar quem é o grande vilão desse arco. Mas antes disso, a webcomic volta a mostrar o Saitama, e vemos que o tal robô que no capítulo passado o Esperma Negro avisou que é mais forte que os outros, finalmente apareceu para enfrentar o herói careca. E esse robô fala que ele não tinha muitas expectativas para os monstros de nível dragão que foram ciborgificados. No entanto, ele não esperava que eles fossem ser derrotados tão depressa. E depois esse robô também fala que ele já conseguiu coletar uma grande quantidade de informações, mas ele precisa de ainda mais, e o Saitama o está impedindo de cumprir sua missão. E após falar isso, o robô da organização revela sua verdadeira forma. Ele é ninguém menos do que o herói da classe S, Drive Knight, que estava usando uma transformação tática para lutar camuflado em meio aos outros robôs da organização. E ao mesmo tempo em que o Drive Knight se revela como sendo um inimigo, o Dr. Bofoi diz ao Genos que ele foi enganado pelo Drive Knight. Lembrando que um dia antes dessa guerra contra a organização começar, o Drive Knight falou ao Genos que ele também teve sua família morta pelo ciborgue enlouquecido. E depois ele passou o endereço dos laboratórios do Bofoi para que o Genos fosse destruí-los. Mas agora o Bofoi revela que o Drive Knight nunca foi humano, ele é um robô que foi construído como uma inteligência artificial avançada, que aliás foi criada pelo próprio Bofoi, mas que foi roubada e acabou sendo reprogramada para funcionar como uma inteligência avançada de combate. E depois o doutor também diz que ele presume que todos os robôs da série Deus Máquina tenham sido criados tendo a IA do Drive Knight como modelo. Mas diferente do Drive Knight, os robôs da série Deus Máquina foram configurados de tal modo que eles conseguem atacar seres humanos, enquanto o Drive Knight foi construído com a IA original do Bofoi, que foi feita pelo doutor para se tornar o protótipo de um robô-herói guiado por ideais de justiça. E por isso, diferente dos robôs da série Deus Máquina, o Drive Knight é incapaz de atacar seres humanos. Porém, assim como o Genos, o Drive Knight foi exposto a informações enviesadas que distorceram o seu conceito de maldade. E entre várias coisas, ele foi doutrinado a pensar que o Dr. Bofoi é mau. Porém, como o Drive Knight simplesmente não pode atacar seres humanos devido às suas configurações, então o líder da organização o orientou para que ele manipulasse o Genos para atacar os laboratórios do Bofoi em seu lugar, uma vez que o Drive Knight não poderia atacar diretamente o doutor. Mas então o Genos apenas responde que o Bofoi não tem como provar nada do que ele está falando. Só que então o Bofoi diz para o Genos pensar no motivo pelo qual ele odeia tanto. E depois o doutor diz que por muitos anos ele progrediu devagar na obtenção de informações sobre o que aconteceu com as tecnologias roubadas de seu laboratório. Porém, devido ao ataque em larga escala que está acontecendo no mundo, o Bofoi conseguiu acesso a vários robôs inimigos, e graças a isso ele está conseguindo descriptografar os códigos da organização. E agora falta muito pouco para que ele consiga encontrar a localização do quartel-general dos inimigos. Mas então o Genos responde que ele não pode confiar em nada do que o Bofoi está dizendo, e o motivo disso é simples, pois não tem como o Bofoi, que diz ser um herói de verdade, ter ficado tantos anos apenas observando as coisas se encaminharem para esse estado terrível em que tudo está agora. Porém o Bofoi o interrompe e fala que ele não esteve parado esse tempo todo, mas a forma de agir dele é diferente dos outros heróis, pois ele prioriza o trabalho de inteligência, obtendo informações sobre os inimigos e desenvolvendo suas tecnologias. E depois o doutor fala que a humanidade realmente sofreu um grande dano devido ao ataque da organização, mas os humanos não serão extintos apenas com esse ataque das máquinas. No entanto, se o Bofoi perder a batalha intelectual que ele tem travado por todos esses anos contra o líder da organização, o mundo vai ser destruído imediatamente. E depois o Bofoi faz uma referência ao sequestro do Agama, aquele garoto lá da segunda temporada do anime, que foi justamente o que deu início à guerra contra a Associação dos Monstros.
Lembrando que o Bofoi foi duramente criticado por ter escolhido não se envolver no ataque ao QG dos monstros, e inclusive isso custou a boa relação que ele tinha com o seu ex-discípulo, o Garoto Imperador. Mas ele explica que se ele se comovesse com a vida de um único refém, ele colocaria em risco toda a humanidade, pois se ele perdesse o foco no seu trabalho, o líder da organização iria atacar cruelmente o mundo e ninguém conseguiria impedi-lo. E no momento em que falava isso, o Bofoi fica em silêncio por um breve momento, e depois ele anuncia que acabou de descobrir a localização do verdadeiro líder da organização. Pois é, de alguma forma, ao mesmo tempo em que falava com o Genos, o Bofoi estava com uma parte do cérebro dele analisando os dados que ele obteve com a descriptografia dos robôs. Enfim, que o Bofoi convida o Genos para ir junto dele checar a localização do líder da organização. Mas o discípulo do Saitama simplesmente começa a gritar para que o Bofoi pare de mentir para ele. Afinal, ele sabe que foi o Bofoi quem criou o ciborgue enlouquecido que destruiu sua cidade e matou sua família. E enquanto falava isso, o Genos subitamente lembra de ter visto com clareza o Bofoi ao lado do ciborgue louco naquele dia. Mas então o doutor diz ao Genos que isso que ele está lembrando é uma memória falsa que foi implantada em seu cérebro. E logo depois o Bofoi se lamenta, pois ele achou que o Genos era seu inimigo esse tempo todo, mas na verdade ele vê que o Genos também é uma vítima da organização. Afinal, durante sua vida inteira, o Genos foi manipulado para acreditar em mentiras. E nesse momento, o Genos volta a sentir um impulso assassino que manda ele matar o Bofoi o quanto antes. Mas então, quando o Genos estava prestes a atacar o doutor, todos os alarmes do laboratório dispararam de uma vez. E isso fez com que o Bofoi entrasse em pânico, pois esses alarmes significam que o sistema de segurança que ele implantou na inteligência artificial que foi usada no Drive Night e que impedia que ele pudesse atacar seres humanos acabou de ser reconfigurada. E isso significa algo terrível. O líder da organização finalmente superou a inteligência do Dr. Bofoi. E nesse momento o doutor percebe que não foi apenas a IA do Drive Night que foi roubada de seu laboratório, mas também os dados de sua pesquisa sobre ciborgificação. Afinal, a única forma do Bofoi ter sua inteligência superada era através da ciborgificação do seu grande rival. E então, pela primeira vez, o Bofoi fala o nome do seu grande rival, o homem que roubou os dados de sua pesquisa, que modificou as memórias do Genos, que reprogramou o Drive Night e que é o grande cérebro por trás das máquinas da organização, o Dr. Kusseno. Sim, galera, o Kusseno realmente é o grande vilão desse arco. E ao ouvir isso, o Genos fica sem entender do que o Bofoi está falando. Afinal, ele viu o Dr. Kusseno ser morto pelas máquinas da organização. Porém, o Bofoi ficou assustado demais para continuar a conversa com o Genos, e por isso ele correu até o seu computador para tentar descobrir contra quem o Drive Night estava lutando. E apesar de ele descobrir que a luta está acontecendo no QG da associação, ele não conseguiu acessar as câmeras para assistir a luta. Mas então o Garoto Imperador se aproximou e deu ao doutor as senhas de acesso aos seus satélites para que eles pudessem usá-los para obter as imagens da luta do Drive Night. E ao finalmente olharem as imagens, eles ficam assustados, pois os danos no QG são tão severos que eles inicialmente pensam que todos que estavam lá já foram mortos. Mas depois, com uma análise mais de perto, o Bofoi percebe que a região interna do QG não foi invadida pelas máquinas, e ele fica surpreso com o quão bem os heróis conseguiram se defender do exército da organização. E então o Genos também começa a olhar as imagens e ele fica ainda mais furioso com o Bofoi, pois ele acredita que tudo isso é obra dele. Mas então o Bofoi dá zoom nas imagens para verificar contra quem o Drive Night está lutando. E nesse momento o Genos reforça que ele jamais vai acreditar nas palavras do Bofoi, então não adianta ele ficar tentando explicar a situação. Só que então o Bofoi aproxima a imagem do satélite e vê que é contra o Saitama que o Drive Night vai lutar. E ao ver a imagem do seu mestre nos monitores, o Genos muda de postura e manda o Bofoi imediatamente explicar o que é que está acontecendo ali. Afinal, o Genos não entende por que diabos o Drive Night e o Saitama estão prestes a lutarem. E então o Bofoi repete que o Drive Night está sendo manipulado da mesma forma como o próprio Genos está. Afinal, o Drive Night também é um dos lacaios do Dr. Kusseno. Mas então o Genos começa a gritar dizendo que ele viu com seus próprios olhos o Kusseno ser morto na noite passada. Mas o Bofoi apenas diz que isso não passou de uma encenação para deixar o Genos com raiva.
E o Bofoi também explica que as pessoas mais malignas que existem são extremamente habilidosas em fingirem que são boas. E o Kusseno preparou tudo para esse dia, pois ele queria que o Genos estivesse com raiva o bastante para atacar os laboratórios do Metal Knight, e além disso, o Kusseno também manipulou o Flash, a Tatsumaki e provavelmente outros heróis para que eles não estivessem presentes no dia do seu grande ataque. E inclusive, esse último upgrade do Genos foi feito especialmente para enfrentar o Bofoi. Tudo estava nos planos do Dr. Kusseno desde o começo. E depois o Bofoi diz que ele conhece o Kusseno há mais tempo do que o Genos, e por isso ele pode dizer com propriedade que o Kusseno é uma pessoa extremamente maligna, capaz de cometer grandes atrocidades. E depois ele ainda alerta que é provável que o Kusseno esteja escutando tudo o que eles estão falando nesse momento. E galera, todas essas informações deixam o Genos em choque, afinal ele sempre viu o Kusseno quase como se fosse seu pai, e ele o respeita tanto quanto, ou até mais do que respeita o Saitama. E por isso o Genos fica sem acreditar que o Kusseno, o cientista da justiça, seja capaz de fazer algo assim. Mas o Bofoi então diz que o Genos provavelmente nem sequer tem a capacidade de pensar algo negativo a respeito do Kusseno, afinal o seu cérebro foi programado para seguir os ideais do Kusseno sem questionar. E nesse momento o Genos tem uma reação muito parecida com a reação dos neo-heróis quando eles foram dominados por seus trajes de batalha, pois ele começa a tremer de forma violenta ao mesmo tempo em que recebe vários comandos que mandam ele matar e eliminar. E dessa forma ele perde completamente a capacidade de pensar por conta própria. E depois dessa cena agonizante, vemos que o Genos fez um grande esforço para tentar manter as lembranças do Saitama em sua mente, mas não fica claro se ele conseguiu superar esse controle mental ou se ele foi controlado da mesma forma como os neo-heróis haviam sido. Apenas vemos que acontece uma grande explosão no laboratório do Bofoi, mas como ao mesmo tempo em que houve essa explosão, o garoto imperador gritou perguntando para onde o Genos estava indo, então eu acho que ele não atacou o Bofoi ou o garoto imperador e apenas saiu voando, mas não dá para ter certeza de nada por enquanto. Mas enfim, que na sequência o mangá finalmente dá foco na luta do Saitama contra o Drive Knight. E sem perder tempo, o robô da organização ativa o seu modo tático Silver, que transforma seus braços em duas lâminas assustadoras. E ele diz que vai matar o Saitama. E nesse momento, os heróis do sindicato do Nome Bosta enxergam que o Saitama está prestes a ser atacado pelo Drive Knight. E por isso eles gritam avisando o Careca de que isso deve ser apenas um mal entendido. Afinal, o Drive Knight é um herói da classe S. E por causa disso, o Saitama não revida os ataques, afinal ele lembra que o Drive Knight realmente estava junto dele na reunião que teve antes do ataque do Lord Boros. E por isso o Careca se limita a quebrar apenas as espadas do Drive Knight enquanto pergunta se ele é aliado ou inimigo. E ao perceber que o modo Silver não serviu de nada, o traidor da classe S ativa outra transformação tática, o modo Bispo, que é sua forma de maior força física. E nesse momento, Saitama percebe que desde que o Drive Knight começou a atacá-lo, todos os robôs de guerra pararam de se mover. E por isso o Careca conclui que era o Drive Knight quem estava dando ordens para que todos eles se movessem. E essa constatação do Careca sagaz deixa os heróis de Nome Bosta em choque. Mas mesmo assim eles acreditam que o Saitama não tem chance nenhuma de sobreviver aos ataques poderosos do modo Bispo do Drive Knight. E galera, inclusive o Esperma Negro começa a implorar para que o Saitama simplesmente abandone a luta e fuja o quanto antes. Pois é, o maligno e egoísta Esperma Negro está genuinamente preocupado com o Saitama. E olha, para um monstro falar isso, ainda mais considerando que a fuga do Saitama tornaria inevitável a morte do Esperma Negro, então dá pra gente concluir que o macaco do Saitama deixou de ser maligno em algum momento por influência do Careca. Mas enfim, que o Saitama não escuta os alertas do seu macaco de estimação e acaba sendo pego em um agarrão brutal do modo Bispo do Drive Knight, que tem uma força física tão gigantesca que provavelmente é o inimigo com maior força bruta que o Saitama já enfrentou até hoje. Mas mesmo assim, o Careca fica completamente intacto após os ataques do Drive Knight, do modo que o robô se obriga a abandonar o modo Bispo e tentar uma outra estratégia, pois ele percebeu que não dá para vencer o Saitama usando força bruta. E por isso o Drive Knight decide usar sua transformação tática mais poderosa, que foi desenvolvida com os dados que ele coletou ao observar o King, que é o homem mais forte do mundo. E o Drive Knight se lamenta de ter que usar o modo King tão cedo, mas ele realmente não tem outra arma tão poderosa. No entanto, o robô da organização percebe que o modo King é simplesmente poderoso demais para ser controlado por ele. E por isso o Drive Knight simplesmente cai de bunda no chão, incapaz de sustentar o peso das suas próprias peças metálicas. E por isso ele decide desativar o modo King, e após se recompor, o Drive Knight fala que o King é assustador,
pois além de ser o homem mais forte do mundo, o King também é extremamente astuto, uma vez que ele conseguiu perceber as máquinas da organização escondidas enquanto o analisavam, e por isso ele modificou suas informações biológicas de modo a impedir que a organização descobrisse seus segredos. E essa conclusão do Drive Knight deixa ele verdadeiramente assustado com as capacidades do homem mais forte do mundo. E além disso, ele revela que também está surpreso com a força do segundo homem mais forte do mundo, o Saitama. Afinal, ele sabia que o careca era extremamente forte, mas ele não esperava que fosse tanto. Mas então o Saitama apenas diz que ele quer saber a localização do quartel-general das máquinas. Porém, o Drive Knight fala que a luta deles ainda não acabou, pois ele recebeu a missão de destruir o QG da associação e ele não vai parar até que sua missão seja cumprida. Afinal, esse é seu papel como um herói que serve à justiça. Pois é, galera, exatamente como o Bofoy havia falado, o Drive Knight foi reconfigurado para acreditar na tal justiça relativa que vilaniza todos que são inimigos do Dr. Kusseno. Mas essa frase do Drive Knight de que ele é um herói que serve à justiça fez com que o Saitama se lembrasse do Genos, e por isso ele tentou resolver a situação conversando ao invés de atacar o Drive Knight. E o careca fala que o que ele está fazendo não tem nada a ver com justiça e nem com heroísmo, mas o Drive Knight retruca falando que ele é a personificação da justiça. Afinal, ele foi programado de tal forma que seus poderes só podem ser ativados como resposta às ações malignas de vilões que ameaçam a justiça. E por isso, se ele está conseguindo usar seus poderes para atacar o Saitama, é porque o careca realmente é mau. Mas o Saitama apenas diz que o Drive Knight está enganado e que eles não deveriam estar lutando, pois ambos são heróis. Mas mesmo assim o Drive Knight insiste, dizendo que ele recebeu ordens para eliminar o Saitama e portanto ele não pode parar antes que sua missão seja cumprida. E o Saitama apenas pergunta que raio de justiça é essa que segue cegamente as ordens egoístas dadas por alguém. Mas o Drive Knight justifica suas ações dizendo que ele não foi criado para contestar a definição do que é justiça, e sim apenas para realizá-la de acordo com as ordens que ele recebe. Porém, o Saitama insiste para que o Drive Knight tente raciocinar por conta própria, afinal ele não é nenhum robô incapaz de pensar sozinho. De alguma forma o Saitama ainda não percebeu que o Drive Knight é uma máquina. Mas então o Drive Knight revela o segredo que deixa o Saitama chocado, ele é sim uma máquina, e ele até revela o seu verdadeiro nome, que é Deus Máquina Série G0. E ao descobrir que seu adversário é um robô, o Saitama fica com pena do Drive Knight, pois o careca entende que ele não está agindo assim por maldade, e sim porque alguém o configurou para acreditar que essas atrocidades estão sendo feitas em nome da justiça. E galera, parabéns pro Drive Knight, pois essa foi a primeira vez que alguém fez o Saitama entender algo com mais do que 20 palavras. Mas enfim, que o careca vai pra cima do Drive Knight e dá um tapão na cabeça dele. E depois ele pergunta se agora o Drive Knight começou a funcionar corretamente. Afinal, ele ouviu dizer que é preciso bater nas máquinas que apresentam defeitos para que elas voltem a funcionar corretamente. Mas o Drive Knight apenas fala que isso é um mito. Porém, o careca insiste e enche o Drive Knight de tapas na cara, uma tentativa de reconfigurar a IA do robô da organização. No entanto, tudo que o careca consegue é fazer com que o Drive Knight volte a atacá-lo, dessa vez usando o modo tático charrete, que é sua forma de maior velocidade. Mas nem mesmo assim o Drive Knight conseguiu fazer alguma coisa, pois o Saitama se posicionou atrás dele e preparou seu dedo para dar um ataque terrível. E então o Drive Knight mudou para o modo tático Gold, que tem uma aura flamejante extremamente quente. Porém, isso não o impede de ser jogado para trás com muita violência com um peteleco do Saitama, dado com o desejo genuíno do careca de que o Drive Knight desperte sua capacidade de pensar por conta própria. E após esse golpe, o robô da organização fica completamente sem opções, afinal todas as suas formas táticas convencionais foram facilmente derrotadas pelo Saitama. A única coisa que restou para ele foi uma transformação tática que ainda não foi testada, pois ela foi criada recentemente com informações adquiridas da análise dos dados do próprio Saitama. Lembrando que antes de forjar a sua morte, o Dr. Kusseno conseguiu analisar o corpo do Saitama em seu laboratório. E graças às análises feitas pelo criador do Genos, o Drive Knight agora tem a habilidade de remover todos os limitadores do seu sistema. E ao fazer isso, ele ativa o modo tático Saitama, que aumenta de forma exponencial todas as suas habilidades de combate. E esse modo é tão poderoso que o Drive Knight precisa destruir todas as máquinas da organização que estavam perto dele para em seguida incorporar a energia delas em seu próprio corpo. E ao fazer isso ele se torna extremamente poderoso, ficando com uma aura elétrica que destrói tudo ao seu redor. E então o Drive Knight fala uma coisa inesperada.
Com essa nova transformação, ele está sentindo que algo novo despertou dentro dele, e por isso ele agradece ao Saitama, pois graças ao Careca ele acabou de se tornar especial. Só que ao mesmo tempo em que fala isso, o Drive Knight se aproxima do Saitama enquanto se prepara para dar um soco destruidor. Ou seja, o Drive Knight não despertou sua consciência coisa nenhuma, ele apenas estava apresentando lapsos de funcionamento em seu sistema devido ao peteleco que recebeu do Careca. E por isso, ao mesmo tempo em que o Drive Knight o golpeia com um soco extremamente poderoso, o Saitama fica se lamentando por não ter conseguido consertar o robô da classe S com seus tapas e petelecos. E depois o Careca diz que entende que o Drive Knight não é mau, pois o verdadeiro vilão é o cientista que o programou para ser dessa forma. Mas o Drive Knight nem sequer deixa ele terminar de falar e ataca usando sua técnica mais poderosa, que é uma cópia do soco mortalmente sério do Saitama, o Saitama Full Max Genocide Punch, que é tão poderoso que simplesmente pulveriza o braço do Drive Knight como resultado. E por isso, na cena final do capítulo, o Saitama fica sem alternativas a não ser revidar o ataque. Então ele golpeia o lacaio do Dr. Kusseno na barriga, destruindo assim a maior parte do seu corpo. E enquanto fez isso, o Saitama tristemente pediu para que o Drive Knight descanse. Pois é galera, o Saitama claramente não queria destruir o Drive Knight, parte porque ele percebeu a semelhança dele com o Genos, e parte porque o Drive Knight não era realmente maligno. Mas seja como for, isso coloca fim a um dos robôs mais poderosos do Dr. Kusseno, o que deixa a guerra contra a organização muito mais próxima de ter o seu desfecho. Porém ainda tem várias coisas que precisam de uma conclusão. Primeiro, a gente não sabe para onde o Genos foi depois de ter aquele surto no laboratório do Bofoi, mas eu acho que é bem possível que ele tenha ido dar reforço pro Drive Knight. E se for esse o caso, então logo vamos ver a luta mais aguardada desse arco, Genos contra Saitama. E além disso, outra coisa que falta acontecer nesse arco é o ataque da Webgaza, do Amai Mask e do Metal Bat contra o QG da Neo Heroes. E também tem o ataque dos heróis restantes contra o QG da organização. Lembrando que o Homem-Zumbi já conseguiu se infiltrar lá, e é provável que alguns outros personagens como Bofoi, Darkshine e Garou ainda recebam algum destaque. Mas o ponto central de todo esse arco foi o mistério envolvendo a identidade do líder da organização, que agora a gente tem, digamos, 99% de certeza de que é o Dr. Kusseno. Ainda não dá pra bater o martelo porque sempre pode ter algum plot twist mirabolante e não é impossível que daqui a alguns capítulos o One revele mais coisas e torne o Bofoi o verdadeiro vilão do arco. Mas eu acho que depois desse capítulo ficou muito difícil disso acontecer. Então o único grande mistério que ainda falta ser revelado é a identidade do ciborgue enlouquecido, que pode ser que nunca nem sequer tenha existido, sendo apenas uma memória falsa implantada no cérebro do Genos. Ou se não, pode ser que o ciborgue louco seja o próprio Genos, mas seja como for, eu acho que não vai demorar muito pra gente descobrir a verdade a respeito desse mistério. Mas enfim galera, por esse capítulo é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu like para ajudar o canal e também se inscreva e ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando tiverem vídeos novos por aqui. Até a próxima nerd, valeu, fui!